Você acredita que diabético não pode comer fruta, que fruta é muita frutose, que leva a glicemia e que a carga glicêmica, o índice glicêmico e blá, blá, blá? Não, eu vou te provar hoje que você está completamente errado. E eu fui diabético tipo 1, reverti minha doença. Nosso querido amigo... Eu sou o Daniel, tenho diabetes tipo 1. Tem 2 anos que eu estou vivendo à base de frutas. Desde julho de 2020 que a base da minha alimentação tem sido frutas. Só melhoria desde então, viu? Controle mais fácil, menos uso de insulina, tudo de bom. Então fica aí até o final que vem bomba. Bom, prazer. Sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que há 15 anos vivo de comida crua, primariamente frutas e vegetais, e sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica. Os vídeos aqui no canal, no canal principal, esse é o canal de podcast, sempre vem com os artigos médicos científicos para embasar tudo que eu alego. Eu não alego nada da minha cabeça, nada do que eu acho, mas apenas ciência. O que eu acho seria até bem mais radical do que eu alego, na verdade, porque eu sei o que eu já vivi, o que eu já vivenciei ao longo desses 15 anos. Os 2 primeiros anos eu vivi praticamente fruta e folha, tirando uma vez que eu ia para o sushi, que realmente ainda estava numa transição, etc. Então no primeiro ano eu ainda comia uma vez por mês sushi. Tirando isso, eu praticamente não consumi oleaginosas no primeiro ano, eu era bem radical, não consumi uma fruta seca, era fruta e folha. Sem mais delongas, eu vou passar a mensagem para o Daniel, para ele falar um pouco mais sobre como ele está literalmente revertendo a diabetes tipo 1 dele. Oi pessoal, eu sou o Daniel, eu tenho 24 anos, sou diabético desde 2019, do início de 2019, e virei vegetariano estrito no início de 2020. Pode ir contando um pouco da história? Pode, mas ser vegetariano estrito, você consumiria primariamente carboidratos, porque plantas são baseadas praticamente todas em carboidratos, né? Tirando o abacate e oleaginosas, quase todas elas são ricas em carboidratos, né? Isso não piorou o seu controle glicêmico? Não, na verdade eu tive só melhorias, assim. No momento da transição, quando eu migrei para o vegetarianismo estrito, eu consumia até muita gordura e muitos alimentos calóricos também industrializados. Porque essa era a forma como eu estava habituado a me alimentar mesmo, nem conhecia outra possibilidade. E nesse momento, na verdade, eu estava utilizando mais insulina, porque eu aumentei o consumo de carboidratos, porém mantive a minha resistência à insulina ali, porque eu estava consumindo muito industrializado e muita gordura ainda, né? Entendi, então era uma dieta vegetariana estrita, só que não saudável, né? Não integral. Exatamente. Aí eu fui fazendo essa modificação, essa transição para alimentação cada vez mais integral, colocando mais vegetais integrais, a princípio ricos em gordura também. Depois eu fui retirando esses vegetais ricos em gordura e colocando outros, que também eram muito densos caloricamente, como os tubérculos, cereais, leguminosas, os grãos, né? E por fim eu fui então retirando esses alimentos cozidos e introduzindo mais frutas e vegetais integrais. E nesse momento foi o momento que eu tive o maior aumento do consumo de carboidratos, simples, principalmente frutose mesmo, a base da minha alimentação passou a ser frutose daí para frente. E foi o momento em que eu usei menos insulina da minha vida, de todos, assim, comparando com qualquer outro momento, inclusive com momentos em que eu estava também praticando muita atividade física e me alimentando só de vegetais integrais também. Aquele assim. Mas não faz muito sentido. Se você come mais carboidrato, come mais açúcar, você deveria ter mais diabetes, né? E só fazendo um porém, pessoal. Fruta não é frutose. Eu sei que a gente tende a usar esse termo, né? Mas fruta é composta primariamente de água. Frutose é uma parte ínfima do peso da fruta total. Então, vocês vão entender ao longo da... Com certeza, essa é uma diferença muito essencial, assim, que eu recebo muito isso nas redes sociais e tudo mais, pessoal falando, mas a frutose ela não está associada com o desenvolvimento da diabetes. A gente sabe, se traz isso com muita clareza no canal, que não tem nenhum artigo de fato que demonstre um consumo excessivo de frutas em sua forma integral, promovendo a diabetes. E as frutas elas são acompanhadas de vários outros componentes, além da frutose, né? Como você bem disse, água, fibra, fitoquímicos, minerais, vitaminas e tudo mais. E a frutose foi erroneamente classificada como frutose, porque seria xarope de milho industrializado rico em frutose. Esse que é o nome verdadeiro do que as pessoas acham que é frutose. Porque frutose da fruta é uma coisa bem diferente, é um tipo de açúcar ínfimo que contém na fruta, no composto total do peso da fruta,
comparado ao que a gente come de industrializado, que aí, comparado ao que vocês comem, ao que as pessoas comem, né, nos industrializados, que leva o xarope de milho industrializado, de frutose, que aí isso foi associado com o problema, mas obviamente nunca é só a frutose do xarope de milho, né? É o pacote completo nutricional do alimento industrializado, que vai gordura saturada, falta de fibras, sódio e mil outras coisas. E o que te levou a essa mudança, né? Bom, então, antes de eu fazer toda essa transição para alimentação vegetariana estrita, a minha alimentação durante a minha vida foi bastante conturbada, assim, nada uma alimentação saudável. É até bem chocante pensar que eu vim de onde eu vim e estou onde estou hoje. Durante a minha infância eu consumia basicamente produtos de origem animal e ultraprocessados. Na verdade, basicamente eram ultraprocessados mesmo. Eu comia muito biscoito, congelados, pizza, lasanha, isso era meu almoço e minha janta todos os dias, sabe? E no intervalo era biscoito, era cupcake, era bolinho, era refri. Eu tomava cerca de 2 litros de refri por dia todos os dias. Aí no que eu fiquei adolescente... Como a gente cresce e fica vivo, né? Pois é, a máquina humana ela é muito forte, né? Aguenta porrada. Aí na adolescência eu comecei a malhar e eu tinha a ideia padrão, igual das pessoas, que a alimentação saudável para academia é arroz, batata doce e carne, né? Produtos de origem animal, assim, uma minúscula diversidade de plantas integrais, muitos produtos de origem animal e muita proteína e gordura também, uma fixação muito grande assim na questão do excesso da proteína e da gordura também. Então eu passei a me alimentar dessa forma, o que sinceramente em relação ao que eu me alimentava antes estava saudável. Estava consumindo mais vegetais, até mais alimentos integrais mesmo que de origem animal, né? E obtive ganhos assim em relação à musculação, mas não em relação à minha saúde. Meu bem-estar, minha disposição não foram melhorados com esse tipo de alimentação. Até que no final do ano de 2018 eu tive apendicite. Foi a primeira coisa assim chocante em relação à minha saúde. Eu fiquei internado, né? Fiz a cirurgia, retirei o apêndice e 3 meses depois eu desenvolvi a diabetes tipo 1. No caso foi em novembro de 2018. Depois da remoção do apêndice. Depois da remoção do apêndice. Provavelmente eu... Tem vídeo lá no canal principal, pessoal, sobre a remoção do apêndice e o aumento de incidência de doenças crônicas pelo apêndice ser o berço da microbiota. Mas corre lá no card, na descrição aqui. Não, exatamente. A minha digestão, inclusive, depois disso ficou bem bizarra, viu? Eu acredito que seja por causa disso. Era tipo um backup de bactérias, né? Eu perdi ele. Aí quando tem alguma diarreia, alguma coisa que eu perco todas as bactérias, eu não tenho esse backup para poder mandar elas de volta. Aí nesse momento, né, eu retirei o apêndice, 2 meses depois eu desenvolvi a diabetes tipo 1. E a primeira coisa, assim... Desculpa te cortar, o nível da sociedade, né? A gente vive de comida industrializada, preso em 4 paredes, sem sol, sem ar puro, sem água pura. E ainda o tratamento usual é remoção de órgãos, né? Quando a gente sabe que inflamação em qualquer parte do corpo ocorre por um estilo de vida pró-inflamatório. E pessoas em dietas saudáveis, como eu mostrei no vídeo, tem muito menos inflamação e apendicite, mas manda ver. O corpo humano é impressionante. É impressionante. É uma máquina muito forte. Aí eu desenvolvi, né, a diabetes tipo 1, isso em janeiro de 2019. E a primeira coisa que eu tive de informação sobre essa doença, assim que eu saí do hospital, eu estava num sítio, uma amiga da minha irmã, ela é diabética tipo 1, ela virou para mim e falou: a partir de hoje você vai ter que se alimentar basicamente de produtos de origem animal e vai ter que retirar, talvez até abolir mesmo da sua vida, o consumo de carboidratos, especialmente carboidratos simples. E nisso ela colocou tudo na mesma laia, assim, tipo açúcar e fruta para ela era a mesma coisa. E assim, eu completamente fragilizado, sensibilizado por conta do diagnóstico, no momento de instabilidade até emocional, já saí do hospital com essa informação, né? Como que isso poderia ter modificado completamente a forma como eu ia me alimentar daí para frente. Mas acabou que pesquisando muito e vivenciando também, eu acabei descobrindo esse outro ramo, que seria a alimentação vegetal integral e polipídica, né, para o tratamento da diabetes. Mas isso já tinha quase 1 ano que eu estava me alimentando da forma como ela me falou, assim, embasado em produtos de origem animal. E como que você se sentia, né? E como que era o controle glicêmico, etc. E você conseguia realmente remover todo tipo de carboidrato? Porque realmente deve ser alucinante para a mente tentar reduzir o consumo de carboidrato, né? Uma vez eu tentei reduzir o consumo de fruta e aumentar o consumo de carboidrato complexo, só para ficar um pouco mais pesado, consumindo mais feijão.
cara, já é uma tristeza, assim, parece que fruta falta no meu dia. Minha alma clamava, eu falei, ah, não, eu não quero ficar pesado, não, eu prefiro me sentir bem, sabe? Sim. Nossa, eu costumo falar que atualmente eu estou experimentando também com uma refeição cozida no dia, né? E é tipo jogar um pau na engrenagem, sabe? Eu tô funcionando, eu tô fluindo, aí eu como cozido, dependendo até durmo depois, assim, tipo 1 hora depois. Porque eu tô numa velocidade, eu tô num ritmo, isso tanto fisicamente quanto mentalmente, né? E ele é abruptamente diminuído, assim, quando eu tá com um carboidrato complexo. E nesse caso, quando eu estava transitando, né, para alimentação, nesse caso embasada em produtos de origem animal, quando eu fiquei diabético, eu até tive um controle bom, na verdade. Um controle bom. A alimentação low carb ela é boa no sentido do curtíssimo prazo, né, de reduzir ali as glicemias, a hemoglobina glicada. Mas a gente sabe que a questão da disposição, do bem-estar e principalmente da saúde a médio e longo prazo, elas são muito prejudicadas, né? Isso é um fator muito interessante e importante a gente considerar, que eu sempre cito para diabéticos e para pessoas que perguntam em geral. Saúde é produzida por vida saudável. São inúmeros fatores. Então, o que a gente tem que compreender é que um biomarcador não é tudo para um diabético. Óbvio, o diabético vai se preocupar mais com a glicemia, com a hemoglobina glicada, com a glicemia pós-prandial, como a gente chama, mas ainda assim, ou seja, a glicemia pós a refeição, mas ainda assim, marcadores inflamatórios, níveis de antioxidantes séricos no sangue, vários outros biomarcadores, seu IMC, percentual de gordura, um monte de outros biomarcadores são importantes para o diabético e para o controle glicêmico. Então, quando as pessoas pegam uma visão míope e só, eu estou fazendo low carb, mas minha glicemia está controlada, então eu reverti minha diabetes, eu estou controlando ela. Mas todos os outros fatores de risco de doenças crônicas para desenvolvimento e até mesmo para piora da sua diabetes, de acordo com a literatura, continuam se proliferando, né? Então, assim, é uma visão muito míope, sabe? Olhar, porque tem muito paciente que às vezes é diabético e fala, pô, mas quando eu consumo fruta aumenta a minha glicemia. Óbvio, você já está com resistência insulínica, você levou 20, 30, 40, 50 anos desenvolvendo uma resistência insulínica. Você não vai querer introduzir um alimento saudável agora e achar que sua glicemia vai lá no chão, porque realmente é carboidrato, vai subir a glicemia. Entretanto, né, é só isso que eu quero, a gente vai falar mais sobre depois, mas lembre-se, pessoal, controle glicêmico não é só relativo aos níveis de glicemia ali que você aparece, né? Quando você consumir muita gordura, baixo nível de antioxidantes, entre outros fatores, vão prejudicar o controle glicêmico. Você só não vai estar vendo, né? Por causa da diferença entre o sintoma e a patologia em si. Que o sintoma é a glicemia alta, a patologia é a intolerância ao carboidrato. Exatamente. Muitas pessoas com diabetes, elas tendem a achar que elas são a diabetes, né? Elas controlando a diabetes ali, tá tudo certo, o resto da saúde delas. Não tem qualquer outro problema. Exatamente. Se fosse assim, tava muito fácil. A pessoa que não tem diabetes, então, ela não precisava fazer nada, né? Exatamente. Mas as pessoas não entendem que injeção exógena até de insulina tem dados sobre aumentando a incidência de câncer, acho que no fígado, por exemplo. Oh. Né? A gente sabe que diabéticos, por exemplo, sofrem mais de doença cardiovascular, de câncer, de hipertensão. As pessoas não entendem que doença anda lado a lado. Não existe a pessoa ser diabética e ela ter todo o resto saudável. Não existe a pessoa ter câncer e ter todo o resto saudável. Então, quanto mais saudável você é e mais saúde você produz, entende? Não é só um biomarcador que te define. Sim, com certeza. E essa questão da resistência à insulina que você falou, da gordura também, é o ponto mais, é a chave, assim, é o ponto mais relevante talvez disso tudo, viu? Será que a gente entra em termos numéricos? Claro, manda ver. Bom, para falar disso, é importante frisar que eu não sou nutricionista, o Coraça é, eu não sou endocrinologista também, quem faz o ajuste de dose de insulina e tudo mais são médicos endocrinologistas e nutricionistas juntamente com o paciente, né? Então esses números que eu vou compartilhar aqui, eles são meus números pessoais, do meu tratamento que eu obtive juntamente então com os meus profissionais de saúde. Antes de eu fazer essa transição para alimentação vegetal integral, eu usava cerca
de 1:12 a 1:15, uma unidade do hormônio insulina para cerca de 12 a 15 gramas de carboidrato por refeição. E eu consumia cerca de 100 gramas de carboidrato por dia nesse momento. Que é bem pouco. Né? É bem pouco, perto do que eu como hoje, então é nada. Mas logo que eu fiquei diabético, nesse processo que eu falei que eu consumi muitos produtos de origem animal, eu estava consumindo menos de 50 no dia. Eu tentava ficar entre 30 e 50, assim. E nesse momento que eu fiz a transição para alimentação vegetal integral, eu estava consumindo um pouco mais, cerca de 100. No que eu transitei para alimentação vegetal integral, ainda consumindo muitos cereais e leguminosas, eu estava utilizando ali cerca de 1:25 a 1:30, uma unidade do hormônio insulina para cerca de 30 gramas de carboidrato. E já estava consumindo bem mais carboidrato, já estava consumindo uns 250, cerca de 300 gramas de carboidrato por dia. Aí, eu tinha falado que nesse momento estava aplicando 1:25, 1:30. Aí, finalmente, eu comecei, então, a acrescentar mais frutas na minha alimentação e diminuir o consumo de alimentos cozidos, tubérculos e grãos que eu estava consumindo. Nesse momento foi a cereja do bolo assim, no tratamento. Eu já estava bem mais sensível ao hormônio insulina. Geralmente as pessoas que têm diabetes, elas utilizam mesmo 1:10, 1:15 ali. Eu já estava utilizando 1:30, já estava mais sensível do que eu era e do que a maioria das pessoas com diabetes também. Mas nesse momento em que eu introduzi muitas frutas e tornei elas a base da minha alimentação, na metade de 2020, foi completamente a cereja do bolo assim, do meu tratamento. Inclusive, em alguns momentos eu tinha a impressão que eu ia deixar de ser diabético, mesmo sabendo que, sendo diabético tipo 1, isso não seria possível. Mas o uso de insulina... A gente vai conversar sobre isso, sobre o artigo do longo e regeneração de células beta-pancreáticas, né? Mas vamos lá. Fica aí até o final para você aprender um pouco mais. Sim. Aí, nesse momento, assim, eu comecei a fazer muitas hipoglicemias, algumas severas até, a ponto de quase precisar de hospitalização mesmo. E eu não tinha ninguém me acompanhando, assim, nenhum nutricionista, nenhum endócrino me acompanhando de perto, né? Até tinha, mas não... Você estava fazendo uma transição sozinho para uma dieta frugívora e estava tendo hipoglicemia. Sim, por conta própria. Para falar a verdade, eu acho que eu fui a primeira pessoa a fazer isso no Brasil, assim, que eu conheça, pelo menos, né? Porque logo que eu conheci o livro Mestre em Diabetes, eu comprei ele chegou para mim na pré-venda. Que livro é esse? Fala um pouquinho rapidamente para o pessoal conhecer, né? E saber quem é o Rob, por exemplo, e o Cirrus, né? Sim. Esse livro, o Mestre em Diabetes, ele foi escrito por 2 diabéticos tipo 1 também, que é o Cyrus Kambata, que ele é PhD em bioquímica nutricional, no caso a pesquisa dele é voltada para restrição calórica e para jejum intermitente, e o Rob Barbaro, que ele é mestre em saúde pública. Os dois escreveram um livro aqui então, que traz a premissa, né? O método revolucionário de reverter a resistência insulínica permanentemente no tipo 1, tipo 1.5, tipo 2, pré-diabetes e diabetes gestacional. E eles fazem isso, essa reversão, eles promovem um estilo de vida embasado em plantas integrais, hipolipídico, né, baixo em gorduras totais, também somado a outras práticas, dormir cedo, ter mais contato com a natureza e também o jejum intermitente. Os dois, o Cirrus é diabético tipo 1, assim como o Rob. O Cirrus ficou um tempo numa dieta frugívora, hoje em dia come muita fruta, até onde eu sei, mas come também carboidrato complexo. E o Rob se mantém frugívoro já há 17 anos, eu acho, né? Isso. Foi um pouquinho antes do que eu me lembro dele nas redes sociais. Bem no início? Bem no início. A gente estava num fórum, 30 bananas ao dia, né? Onde estava todo mundo. Aí a gente postava fotos, Facebook. Eu acho que na época nem tinha Facebook ainda, mas a gente já, sabe, eu vi o cenário americano, né? Uhum. Aí conheci o livro, comprei, li assim uma semana, depois de um mês li de novo e li uma terceira vez também depois de um tempo. É perfeita assim, a informação que é trazida nele, muito didática. É quase que uma grande revisão da literatura, sabe? Eles vão trazendo assim os artigos mesmo e citando eles. E tem também a Book Info lá no site deles, você consegue acessar todos os artigos, tem um comentário escrito pelos autores, é bem massa. Enfim, conheci o livro, comecei a adotar as mudanças propostas por ele e o uso de insulina caiu absurdamente, que foi nesse momento que eu falei que eu achei que eu ia deixar de ser diabético de fato. Eu utilizava então, como eu estava falando, 1:30 antes dessa mudança para o aumento do consumo de frutas e a minha sensibilidade à insulina nesse momento foi para cerca de 1,70, ou seja, com uma unidade de insulina eu consumia 70 gramas de carboidrato. Ou seja, a média de um diabético usual seria 15 gramas por unidade de insulina, né? Que você falou, até às vezes 10, né? Isso. Então seria 7 vezes mais sensível. Isso, entre 7 a 10 vezes mais sensível do que o momento que eu comecei. Isso na média, assim, tinha algumas refeições que eu ia fazer que eu não aplicava insulina.
ia comer uma manga, por exemplo, uma banana, eu não aplicava insulina, porque eu sabia que a modificação glicêmica ali ia ser muito neutra. Que legal. E outra coisa muito interessante eu vou começar a estudar diabetes para falar um pouco mais sobre o assunto e até mesmo talvez escrever um livro, que a atividade física auxilia o glucose uptake, né, que seria a absorção de glicose independente de insulina, né? Ou seja, a atividade física auxilia a glicose entrar na célula sem precisar de insulina. E aí a gente começa a ver que certos fatores nutricionais numa dieta como a gente faz são ligados e auxilia também a absorção de glicose independente de insulina, como um hormônio chamado FGF21, que é ligado por restrição calórica, jejum intermitente, pelo nosso estilo de vida muito saudável, né? Então, uma das razões que provavelmente acontece esse aumento na sensibilidade insulínica, né? Que não é só a sensibilidade à insulina, é literalmente a glicose podendo entrar dentro da célula sem precisar do uso, né? Sim. Esse é um ponto importante também, porque nesse momento da transição foi quando eu comecei a postar as coisas de fato, né? Que eu fiquei chocado com os números que eu estava vendo. Eu falei, não, tem que compartilhar isso com o mundo. E comecei a postar nas redes sociais, minha rotina, meu dia a dia diabético e tudo mais. E nesse momento muitas pessoas alegaram que eu estava começando a praticar muita atividade física e que o meu aumento enorme na sensibilidade da insulina se dava por causa disso. Mas isso não era verdade no meu caso. Na verdade, antes de eu fazer essa transição, quando eu estava ainda nessa alimentação quase cetogênica, como eu falei, eu já praticava muita atividade física. Eu estava correndo todos os dias nesse momento, praticando musculação 5 a 6 vezes por dia. E a frequência e a intensidade da minha prática esportiva ela não modificou. Foi só uma questão mesmo da alimentação e da não alimentação, né? Da restrição calórica também a partir do jejum intermitente. E da própria dieta, que é uma restrição calórica natural, né? Sim, baixíssima densidade calórica. Nem se a gente quiser, a gente consegue extrapolar demais. Engordar, né? Qualquer coisa do gênero. Sim. Mas uma coisa só curiosa. Qual foi a diferença, não só no controle glicêmico que você já falou, mas a sensação de bem-estar e até mesmo o funcionamento fisiológico ao longo do dia, tipo, para treinar de uma dieta low carb para uma dieta frugívora, né? Porque você devia se sentir muito mal, né, numa dieta low carb, minha opinião. Eu me lembro da minha época de onívoro que não era low carb, mas era arroz, feijão e peito de frango grelhado para academia. Era... Nossa, sim. Eu me sentia letárgico, basicamente, o dia inteiro. Muito brain fog, assim. Não conseguia ter clareza nos pensamentos. Não conseguia desenvolver mesmo a coisa. É como se me sentia estagnado, assim, em todos os aspectos possíveis. E essa questão da transição foi muito chocante. Os meus treinos eram extremamente explosivos, assim. Eu até compartilhava isso com as pessoas. Tipo, gente, experimenta fazer um treino em jejum ou então depois de consumir uma enorme quantidade de frutas e mais nada, sabe? E algumas pessoas fizeram e falaram, tipo, uou, foi realmente muito bom. E não só em relação ao treino, assim, minhas atividades do dia a dia, eu diria que até em relação à ansiedade, e que é uma coisa que eu sofro, ansiedade e insônia, foi também bastante reduzido a partir desse momento, viu? Mas desempenho físico, atlético e cognitivo, com certeza foram muito melhorados nesse momento. Legal, legal. Tá, aí só relembrando, então você foi literalmente motivado, você conheceu o crudivorismo através de mim, mas você foi mais motivado ainda também quando você conheceu o Rob e viu ele comendo toneladas de fruta e sendo diabético tipo 1, né? Exatamente, conheci através de você, eu estava nesse momento me alimentando já de vegetais integrais, aí uma amiga me mandou no Instagram e eu pensei, esse povo é doido demais, comendo só fruta e folha e sementes e castanhas, não é possível que isso dá certo. Aí 2 meses depois, assim, eu já estava com o livro em mãos e resolvi testar, né? Resolvi colocar Comprou na Amazon. Foi. Eu vou comprar também que eu quero ler. Não, vale muito a pena. Manda ver. Aí com o livro... Quem motivou eles a uma dieta frugívora, né? Os 2 autores do livro, foi o meu mentor, talvez, não sei se já leu o Graham, que eu traduzi o livro dele pro português, né? O Dr. Douglas Graham da Dieta 80-10-10. E foi daí que eu até me motivei a escrever os meus livros, né? A Dieta do Éden, etc. Porque não tinha essa informação em português, né? Infelizmente, tudo vem lá de fora, então, em português, frugivorismo
eu sou o único escrevendo até o presente momento. Sim, exatamente. Os dois foram... O Doug Grahammer foi coach dos dois em momentos diferentes e ele apresentou os dois. Isso é muito incrível. Ele falou, olha, eu já fui coach de um outro diabético tipo 1, acabou apresentando os dois. Os dois conversaram, gostaram muito da forma como um ao outro trabalhava e acabaram produzindo esse livro em conjunto alguns anos depois. Manda ver. Então, e como que são os seus exames, por exemplo, hoje em dia? E o que os seus médicos falam, seu endócrino, etc., porque então você buscou ajuda para parar as quedas de glicemia, né? As hipoglicemias que você estava tendo no início. Ou você aprendeu a controlar sozinho? Como que você fez? Uhum. Você aprendeu com hobby na internet? O que aconteceu? Olha, essa mudança de dosagem eu fiz mesmo por conta própria no momento da transição. Não estou falando para ninguém fazer isso, não recomendo que façam, tá? Isso é uma coisa importante, pessoal. A gente está falando aqui sobre, às vezes, dados científicos, sobre a nossa experiência, etc. Mas isso não é uma apologia a você sair consumindo fruta ou a sair vivendo de fruta se você for diabético ou se você não for diabético. Acompanhamento profissional, estudo sobre o assunto é muito importante. Eu concordo exatamente com ele que ele está falando e eu sou nutricionista, eu sou até mesmo responsável legalmente pelo que eu falo. Eu fiz jejuns longos à base de água em casa, sozinho. Eu mudei também sozinho, da noite para o dia, para uma dieta frugívora. Mas isso não é uma apologia, porque se você fizer alguma coisa de errado, quem é responsável somos nós. Então, sim, você deve buscar acompanhamento, etc. Mas, como na minha vida, por exemplo, na minha época não tinha nem quem eu falar. Entende? O Graham morava lá fora. Eu não tinha praticamente dinheiro. Não tinha como buscar acompanhamento. Então, eu estudei pra caramba e comecei a aplicar na minha vida e ver que a coisa funcionava e cada vez mais eu sentia confiante e fui aprendendo. E, na minha humilde opinião, uma coisa é bem simples. As pessoas ficam preocupadas quando elas começam a comer frutos e vegetais, os alimentos mais nutritivos do mundo. Mas elas não estão preocupadas quando elas estão comendo comida industrializada, cheeseburger, pão e vivendo de coisas que a gente sabe que não são nem um pouco naturais e não tem uma proporção de macro, micronutrientes adequada, né? Então é muito mais fácil errar e ficar deficiente numa dieta usual do que, obviamente, errar com alimentos integrais como seres humanos evoluíram por milhões de anos. Entretanto, por questões legais hoje em dia, a gente nunca pode incentivar as pessoas a fazerem o que dá na cabeça delas, né? Estuda, busca e, obviamente, meu corpo, minhas regras. Eu errei, por exemplo. Eu gosto de falar isso sempre no canal para as pessoas terem noção. Eu cometi alguns erros ao longo do tempo. E o principal erro que eu cometi foi achar que eu não ia ficar deficiente de B12. Realmente, ou você suplementa B12, e às vezes talvez algum outro nutriente que pode ficar abaixo de uma dieta vegana a longo prazo, ou você tem que ter um consumo de proteína animal, ou um ou outro. Mas eu errei, era o meu corpo, minhas regras, né? Então, eu tive uma deficiência de B12, mas ainda assim foi 1000 vezes melhor sofrer deficiência de B12 do que não ter mudado lá atrás e ter sofrido 12 anos que provavelmente hoje eu acho que eu nem estaria vivo, né? Mas mete bronca. Pô, sim, comigo foi bem assim também. Eu vi essa informação, eu percebi que não tinha ninguém que ia conseguir me ajudar ali, das pessoas que eu conhecia. Eu falei, vou mudar por conta própria, eu boto muita fé nisso, vale a pena eu correr esse risco, sabe? E durante a transição, como eu disse, eu fiz realmente muitas hipoglicemias. Eu fiz a mais severa da minha vida, que foi de 19. Para quem não sabe, a média ali de uma glicemia de uma pessoa que não tem diabetes fica entre 80 e 99. A minha estava 19. Assim, fiquei extremamente bêbado, cheguei para medir no glicosímetro completamente norteado, assim, fui na geladeira, comi tudo que tinha, enfim. E a sensação é muito ruim quando cai tanta glicemia. Nossa, é desesperador. É uma sensação de morte iminente mesmo. E nesse momento eu falei, vou fazer assim mesmo. E o uso de insulina foi caindo muito. Uma coisa que eu esqueci de falar foi em relação à insulina basal, que eu utilizo duas, né? A basal, que ela mantém a minha glicemia estável em jejum, se eu não comer nada. E a de rápida absorção, que eu utilizo ela antes de comer e também depois de comer, caso a glicemia tenha ficado alterada ali no pós-prandial. A basal, no que eu comecei esse processo, eu utilizava cerca de 18 por dia, 18 unidades, né? Isso foi caindo quando eu estava ali numa alimentação vegetal integral cozida, ficava em cerca de 10, 12. Hoje eu utilizo 9, bem perto disso. Mas no que eu estava 100% numa alimentação crudívora, embasada em frutas e hipolipídica, eu cheguei a utilizar 4 unidades de basal em alguns dias. Isso é equivalente a uma criança, assim, antes do momento da puberdade,
onde ela tem uma grande liberação de hormônios ali contra-reguladores da insulina, né? E foi nesse momento que eu falei que eu achava que eu ia deixar de ser diabético, né? Estava utilizando 4 unidades de basal, consumia 100 gramas de carboidrato às vezes, utilizava 1 unidade de insulina. Uau, tipo, sensibilidade de insulínica é surreal. Surreal. Em uma refeição, assim, eu consumia mais carboidratos do que o diabético consome em uma semana. Na verdade, eu ainda faço isso. Impressionante, impressionante. E todo o resto melhorou, então, né? Não só o controle glicêmico. Tudo o resto. Mas sua saúde em geral. Porque, por exemplo, a gente sabe que a diabetes leva a um pior funcionamento do sistema imune, né? Você se sente mais imunologicamente adequado. Eu, por exemplo, tinha diabetes tipo 2, né? E no final das contas eu ficava resfriado uma vez por mês, eu tava de febre 5 dias, assim, né? Era muito frequente, sabe? Os problemas alérgicos, respiratórios. Era sempre o sistema imune enfraquecido mesmo, né? Era visível. Sim. Nossa, isso que você falou do sistema respiratório, eu acho que foi a mudança mais abrupta para mim, assim. Já foi muito gritante quando eu tirei laticínios, né? Queijo e leite. Foi bizarro, assim, o tanto que eu passei a respirar melhor. Mas no cru, eu não tenho nem como colocar isso em palavras, assim. É só a pessoa testando mesmo e me falando o que ela achou. Até no pós-prandial, vamos supor que eu acabo de consumir agora uma refeição grande de alimentos cozidos, eu sinto um leve congestionamento nasal. E se eu consumo crus, mesmo que seja 3 kg de melancia, pode passar uma hora que eu consigo levantar e sair correndo. É impressionante, né? Teve um autor chamado Arnold Ehret, né, que escreveu sobre frugivorismo. Ele chamava de a dieta mucosa, porque era dieta sem muco, né? E é impressionante como amido, né, gera muco, mesmo até germinado, ficar comendo muito grão de bico, etc. Tem um mínimo de muco possível. Provavelmente algum efeito do sistema imune quando a gente consome amido que gera uma mínima alergia, que o que as pessoas não entendem é que muco é um meio de transporte, né? É a forma de tirar certos tipos de toxinas, de alergenos, de dentro do corpo para fora do corpo. Ou seja, ele está jogando para fora, ele está produzindo para tirar. E é quase instantâneo, né? A gente come, 30 segundos depois a gente já está travado. Exatamente. Já piora a capacidade respiratória visivelmente. Impressionante mesmo. Sim, mas no geral sim, foram mudanças em todos os âmbitos da minha vida, mas o que eu mais percebi mesmo assim, a parte da diabetes, né, foi essa questão respiratória. Melhorou bastante, viu? E inflamação também, né? Uma coisa que eu vejo muito assim quando eu fico primariamente fruta vegetal, até excluindo oleaginosas, etc. Que eu não sugiro que vocês façam isso, tá? Eu sou radical mesmo. Não tem ciência ainda sobre o assunto, mas a minha ciência, meu corpo e a natureza, que seres humanos obviamente fizeram isso ao longo de milhões de anos. Mas enquanto não tiver ciência, a gente não pode falar, sabe, para ninguém fazer, etc, etc. Porque sabe quando vai ter ciência? Quando tiver dinheiro envolvido com saúde. Mas enquanto ninguém ganha dinheiro, literalmente vendendo fruta e vegetal, o dinheiro está no remédio, o dinheiro está na doença, aí não vai ter pesquisa. Porque quem financia a pesquisa é a indústria farmacêutica. Ou o governo também fornece uma parte de seus impostos para matar ratos e testar remédios. E é tipo basicamente isso, pesquisa médica científica. Mas me conta, por exemplo, mostra aí o que você pegou hoje, o que você trouxe hoje. Ah, de comida? Aí você estava falando até a questão do suco, né? Ele anda com um suco, pessoal. Fala um pouco mais da sua prática diária, então, da sua dieta. Eu sempre ando comigo com suco, para caso eu faça hipoglicemias, né? Que é essa condição quando a nossa glicemia ela abaixa dos níveis que são considerados saudáveis. Ela traz vários sintomas, tontura, confusão mental. Às vezes, se eu estiver numa tarefa ali, por exemplo, dando uma aula, né? Que eu não falei isso, mas eu sou professor de ciências biológicas, de ciências no caso. Se eu tenho uma hipoglicemia nesse momento, eu acabo tendo que parar, às vezes, tirando um intervalo de uns 15 minutos para poder voltar a alma pro corpo. Porque eu fico bem fora de mim mesmo. Aí eu ando sempre, então, com suco, que é um carboidrato de rápida absorção, sem as fibras, né, que dão uma retardada na absorção, mas nesse momento é útil que a absorção seja mais rápida mesmo para poder subir a minha glicose o mais rápido possível. E falar um pouquinho da alimentação do dia a dia? Tudo. Fala tudo, toda a sua prática diária, né? Até mesmo de atividade física, jejum intermitente, compartilha com o pessoal. Nós vamos falar um pouquinho do jejum antes, então, depois eu falo disso. O jejum intermitente, ele é uma prática inclusive sugerida também pelo livro Mestre em Diabetes,
e que eu já vinha praticando assim antes de ler o livro intuitivamente, assim, porque eu não sinto muita fome na parte da manhã. Que é uma coisa que não é recomendado para o diabético, né? Totalmente. Que geralmente todos os médicos, etc., falam para comer de 3 em 3 horas, né? Exato. Essa é mais um grande tabu aí relacionado à diabetes, né? Falar que a gente não pode ficar sem comer. Mas basicamente, quando a gente tem hipoglicemia é sempre excesso de insulina. Se a pessoa está em jejum e está experienciando hipoglicemias, é porque ela está utilizando muita insulina basal, ela tem que ajustar essa insulina basal. É um desafio, não estou falando que é fácil, que na primeira tentativa de jejum a gente vai conseguir, mas é possível sim. E além da questão da melhoria da resistência à insulina, que é uma coisa que é promovida, né, pelo jejum intermitente, a gente tem um fator muito grande que é pouco falado, na verdade eu acho que eu nunca nem vi ninguém falando a respeito disso, foi uma coisa que eu reparei na prática mesmo, que é a questão do tempo na meta, né? Em relação à saúde diabética, pensando só mesmo na questão da diabetes, o parâmetro melhor que a gente tem para poder medir o bom controle é o tempo na meta. O tempo que a pessoa passa com a glicemia dentro da meta proposta para ela, e que no caso, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, para quem tem diabetes tipo 1, a meta é entre 70 e 180. Tem quem coloque 80 e 160 também para ficar uma meta mais estreita ali, né? Não tão perto da hipoglicemia e não tão perto da hiper. Aí o que acontece? Quando a gente faz o jejum intermitente, vamos supor que eu passei 16 horas no dia sem comer e comi numa janela de 8 horas. Eu passei pelo menos 2/3 do dia sem me alimentar e sem aplicar insulina de rápida absorção. Me alimentar é a coisa que mais sobe a minha glicemia, obviamente, e aplicar insulina é a coisa que mais desce. Se eu passo 2/3 do dia sem fazer nenhuma dessas duas variáveis, eu consigo quase que certeiramente 66% do dia com a glicemia na meta. Isso já vai me ajudar bastante em relação à glicemia, à hemoglobina glicada, perdão, e também a estabilidade glicêmica, que são os fatores que vão conferir aí a saúde a médio e longo prazo para quem tem diabetes, né? Então, assim, é uma prática sensacional, quase sempre eu estou praticando. Quando eu estou no momento de superávit calórico é mais difícil, pela questão da densidade calórica que a gente está falando, né? Eu preciso consumir muito volume de comida e é difícil fazer isso num curto período de tempo. Mas em qualquer outro período, se estiver só vivendo a vida ou estiver num déficit calórico, é excelente, assim, uma prática muito boa mesmo para quem tem diabetes. E relembrando, pessoal, hiperglicemia e hiperinsulinemia são correlacionados à incidência de câncer, mas também de diabetes, de obesidade, entre outros fatores. Ou seja, a gente não quer nunca nenhum parâmetro muito alto, nem também muito baixo. Hipo é ruim, mas hiper também é ruim, ou seja, pouco ou muito, né? Então, a glicemia em excesso no sangue, ela vai causar o que a gente chama de neuropatia diabética, as complicações diabéticas, né? Que são inúmeras, você pode dar uma olhada aí, mas é uma coisa muito importante a gente manter o controle, né, e manter a saúde. E é isso que as pessoas não entendem. Aí, chegou um amigo aí, que é carinho. Uma das coisas interessantes que eu tenho visto e vou publicar em breve, né, que até ao chegar o doguinho aqui, eu posso mencionar, é que eu achei um artigo daqueles pesquisadores japoneses que eu geralmente cito sobre terapia florestal, mostrando que eles já mostram que terapia florestal auxilia o controle glicêmico. Ou seja, provavelmente os compostos voláteis e não voláteis secretados pelas plantas, ou seja, gases que são invisíveis, que as plantas produzem e que a gente inala, auxiliam o controle glicêmico. Tipo, é uma coisa inimaginável, né? Mas a gente sabe que tem vídeo aqui lá no outro canal sobre auxiliar o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, ansiedade e depressão, entre vários outros fatores, mas elas também parece que auxiliam o diabético, né? É impressionante a coisa como convívio, por exemplo, com animais auxilia a troca de microbiota e repovoando a microbiota intestinal de crianças que usaram antibióticos, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que saúde é produzida por vida saudável. Eu acho que eu falo isso 1 bilhão de vezes no canal e no Instagram, etc. Mas as pessoas não entendem que, por exemplo, o convívio, o toque com animais, com seres humanos, entre vários outros fatores, é o que a gente foi feito para obter ao longo de milhões de anos. E quando a gente não obtém isso, realmente a gente não consegue ainda entender todos os fatores que produzem saúde. Mas, ao invés de entender a nível científico e ver os dados clínicos, que, por exemplo, pessoas que têm PET têm redução da incidência de doenças crônicas, né?
repovoação da microbiota, auxílio da microbiota intestinal, né, que é um fator para prevenir até mesmo diabetes, né, e doença cardiovascular, câncer, etc. Voltar ao original, né, a ter contato com o solo, com plantas, com animais, com seres humanos, né, e sair da poluição de cidades grandes, é uma coisa extremamente benéfica à sua saúde, que já tem ciência comprovada, mas mesmo se não tivesse, é uma coisa óbvia que as pessoas negligenciam. Nossa, na verdade eu nunca tinha nem ouvido disso. Terapia florestal. Primeira vez. Então, isso que é engraçado, porque precisa né, um nutricionista louco, etc., trazer os dados científicos, já que infelizmente parece que, não sei, a gente não é atualizado na faculdade e os profissionais, depois que saem da faculdade, não se atualizam. Sim. Porque eu não sou, sinceramente, tem gente, eu conheço muita gente extremamente inteligente no Brasil, profissionais excelentes que sabem os dados, assim, a bioquímica, 1000 vezes melhor do que eu. Mas parece que eu, por ser tão curioso, eu trago o que há de mais recente na literatura e sou visto como maluco por isso, né? Mas tem dado científico mostrando terapia florestal melhorando tudo. Os caras já estão publicando, esses pesquisadores japoneses já publicam há 15 anos, mas eles agora têm uma pesquisa que eu burilei. Por exemplo, antibióticos. O uso de antibióticos é correlacionado ao aumento da incidência de diabetes, inclusive tipo 1, porque antibióticos destroem a nossa microbiota intestinal, que é um fator importante para o controle glicêmico, né? E para a secreção de hormônios, absorção de vitaminas, um monte de coisas elas fazem, né? Então, eu vou trazer muita informação sobre diabetes aí recente, mas continua. Então, fala um pouco mais sobre... Você falou sobre o jejum, né? Que é uma coisa que não é recomendado para diabetes, porque tem que manter a glicemia e tem que comer de 3 em 3 horas, que é um fator que, obviamente, quanto mais você come, mais se oxida, mais se inflama, né? É um processo natural, e então o jejum intermitente tem se mostrado como uma ferramenta para controlar todo tipo de biomarcador na saúde, né? Inclusive aumentar a sensibilidade insulínica. Mas me fala mais, então como que é seu dia a dia alimentar, né? Geralmente eu estou em jejum na parte da manhã, eu quebro o jejum lá para 11 horas da manhã e eu quebro logo depois de praticar atividade física. Isso tem alguns motivos relacionados a diabetes, porque depois da prática da atividade física a gente está talvez no ápice assim, da sensibilidade insulínica, né? E no momento do jejum a gente está um pouco sensível à insulina, porque no que a gente está em jejum, nosso corpo molda a maquinaria dele para poder digerir a gordura, né? Então, se a gente for colocar um carboidrato, ele vai ter que mudar toda essa maquinaria para a digestão do carboidrato. Então, a gente está num processo de resistência à insulina ali na parte da manhã. Eu gosto de começar amanhã, então, praticando atividade física, que eu já reduzo bastante essa resistência insulínica. E quebro o jejum sempre com uma alimentação rica em frutas ou suco. Sempre, sem gordura nesse momento inicial, justamente porque... Aqueles assim, porque sempre vem alguém, mas se quebrar o jejum com fruta... Eu sempre questiono no documentário lá, eu quebrando aquele jejum de 10 dias à base de água. Óbvio, ele tá falando de jejum intermitente, não de jejum de água, mas eu quero jejum com caqui, aí o pessoal, mas tem que quebrar com proteína? Ovo, né? Ovo, abacate, gordura e proteína, que é o café da manhã do pessoal. Pessoal, lembre-se, proteína animal é rica em gordura saturada. Gordura saturada é, na literatura, extremamente correlacionada e até talvez causal, provavelmente se eu for procurar artigo vai achar, com resistência insulínica e com diabetes. Ou seja, as pessoas não entendem que um aumento no consumo de proteína animal, principalmente carne processada, mais ainda tem muito dado sobre o aumento da incidência de diabetes. Vários fatores nutricionais na carne, como ferro M, sódio, compostos N-nitrosos, gordura saturada, a falta de fibra, as aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tem um monte de fatores que são induzentes da diabetes, né? O temal, né? Sim. Aí, geralmente eu faço isso. Eu quebro, então, com uma grande refeição de frutas ou suco. Depende. Se eu tiver com laranja ou com melancia lá, eu prefiro fazer suco. Aí, para o suco, tem algumas estratégias também, né? O suco, como ele não tem a fibra, a absorção vai sim ser mais rápida e ele vai sim causar um pico glicêmico
se você consumir ele no mesmo tempo que você levaria para consumir uma refeição daquele volume de frutas. O que eu faço então? Primeiro, eu aumento um pouco o insulin time, né? Que é o tempo que eu espero depois que eu apliquei a insulina para poder começar a minha refeição. Então vamos supor, para poder quebrar o jejum, nesse momento eu preciso esperar um pouco mais. Vamos supor que para consumir frutas eu esperaria 20 minutos em jejum. Aí para tomar o suco eu vou esperar 30, talvez 35. Assim que a glicemia começar a baixar, eu começo a consumir o suco ali. Além do insulin time um pouco maior, eu consumo o suco num período maior também. Eu tento consumir o suco num período maior até do que eu levaria para poder consumir aquilo ali de frutas. Beber bem devagarinho mesmo, golinho por golinho e sentindo assim, levar bastante tempo para poder beber. Dessa Então forma... você injeta insulina antes e espera até consumir a fruta, né? Por Isso. causa que você vai beber suco e vai elevar mais rápido, Isso. você tem essa mais... Isso mesmo. Aí tem que esperar um tiquinho mais, caso a primeira refeição seja... Você só bebe de suco. golinho em golinho, bem lento, como se você estivesse mastigando uma laranja, né? Exato. Eu tento até mastigar mesmo o suco, assim, fazer a mastigação, apesar de não haver a fibra, né? E ir deglutindo bem devagarinho. Você viu isso com a galera do Frujo lá de fora ou você viu? Não. Você fez lá naturalmente. A gente sempre falava isso há muito tempo Mastigar atrás. o suco? Deixar ele na boca e... Salivar ele, né? É. Eu fico fazendo isso mesmo. Uma coisa que você pode fazer também, né, com o suco de laranja, dá para passar muita da fibra pro suco de laranja em si, né? Então, se você estiver preocupado em fazer suco de laranja, quando eu faço suco de laranja, praticamente toda a fibra vai para dentro do suco mesmo, né? Obviamente está separado, né? Não está mais intacto, mas ainda assim. E da laranja não é o que me incomoda, assim. Na verdade, no geral, nem me incomodo com a fibra no suco, não acho tranquilo. A melancia também, ela é muito líquida, né? Acaba que não fica aquele suco grosso. Aí, enfim, geralmente na primeira refeição, se eu tiver líquidos, né, frutas líquidas, eu quebro com suco. Se eu não tiver, eu quebro com frutas mesmo. E sempre em enorme volume, né? Enorme volume, enorme peso. O suco ele é 1 litro ou 1,5 litro, 2 litros, dependendo até da minha fome no dia, para poder quebrar o jejum. Aí cerca de 2, 3 horas depois, eu faço mais uma refeição também de frutas. E geralmente são 1 quilo a 1,5 quilo de frutas. Eu não consigo comer muito mais que isso. Menos que isso eu fico com fome também. Eu tenho um vídeo no canal comendo 4 quilos de melancia de uma só vez. Nossa! Eu comi 2,2 uma vez, fiquei tipo assim, muito cheio. Mas é aquele cheio, né? 20 minutos depois você tá bem já. Sim. Você não fica... Leva tempo. Eu não conseguiria comer muito também não, mas hoje em dia eu consigo facilmente, às vezes, só ficar com o almoço. Consumir comida suficiente de uma só refeição e ficar de boa e até mesmo manter meu peso, né? Não, top. Leva tempo até a capacidade digestiva, né? Levou uns bons anos, assim. Uhum. É normal mesmo. Infelizmente, eu particularmente até prefiro fazer menos refeições, mas infelizmente quando eu tô só no cru eu tenho que fazer mais mesmo, porque eu não consigo consumir tanto volume de comida de uma vez. E uma das coisas legais de fazer poucas refeições é que uma das coisas que... Atividade física, pessoal, seria antes de cada refeição. É bem simples. Então, quando você faz a refeição, você precisa de nova atividade física para aumentar a sensibilidade insulínica e botar o combustível para dentro do corpo novamente. Então, quando eu treino intenso, né, eu vejo que a digestão, a absorção de glicose, com certeza, eu não fico medindo, eu não uso. O que ele falou mais lá atrás, que talvez vocês tenham perdido, é um glicosímetro. É um medidor de glicose, né? Ou seja, tem gente que usa no braço, né? Ele já fica preso aqui com uma agulhinha bem fina, já injetada lá, que ele consegue fazer a mensuração e você vê no próprio aplicativo. Mas, usualmente, a pessoa se fura com uma canetinha e já tem um papelzinho ali, que aí vai sair o número da glicose na própria caneta, né? O número da glicemia, desculpa, na própria caneta. Isso mesmo. Aí, primeira refeição geralmente é isso, né? Um grande suco ou uma grande porção de frutas. Aí eu faço mais 2 refeições dessas. Geralmente eu tenho feito 3 refeições exclusivamente frutas ou suco, assim. E por fim, no final do dia, eu faço uma refeição cozida. Tenho feito no momento, num período agora que eu estou querendo ganhar peso. E eu tenho dificuldade para ganhar peso por uma questão da densidade calórica mesmo, que a gente estava falando, né? Os vegetais e frutas crus, eles são muito baixos caloricamente, a gente precisa de um volume muito grande de comida. E então, nesse momento, eu estou comendo a refeição cozida no final do dia. Aí fica assim minha alimentação.
3 refeições de frutas, sendo que geralmente a primeira ele é um suco, e que totaliza aí uns 3 a 5 quilos de fruta por dia. E uma refeição cozida no final do dia, onde eu combino cereais, leguminosas, tubérculos e às vezes um brócolis, uma cenoura, algum outro vegetal também cozido. Vegetais integrais baixos em gordura. Juntamente com essa última refeição eu coloco também alguma fonte de gordura, como meio abacate ou algumas castanhas do Pará, nozes, sempre buscando aquelas ricas nutricionalmente, mas saborosas também, né? Então é uma grande quantidade de comida e você come algumas leguminosas, grãos e tubérculos, tipo que é arroz, feijão e batata no final do dia, por exemplo. Isso mesmo. E é grande quantidade, cerca de 5 quilos de comida por dia, pelo menos. O que dá muita fibra, o que dá um auxílio drástico também no controle glicêmico, né? E uma povoação devida da microbiota, entre vários outros fatores nutricionais, né? O Longo tem uma pesquisa mostrando regeneração de células beta-pancreáticas em diabetes tipo 1 e em ratos. Ele provou mais coisas em ratos, porque obviamente é mais fácil testar neles e matar eles, etc., como eles fazem em laboratório, mas ainda assim o que ele mostra é que uma dieta que imita jejum, a Fasting Mimicking Diet, liga um gene chamado NG3N, eu acho, não me lembro exatamente o nome do gene, que é o gene responsável pela geração das células beta-pancreáticas, ou seja, quando você está dentro da barriga da sua mãe, esse gene é ligado e ele começa a gerar as células do seu pâncreas que vão produzir insulina assim que você nascer. Então, é muito interessante que não é nem um jejum higienista à base de água, que eu acho que é muito mais eficaz do que um jejum... do que uma dieta que imita jejum. Mas, obviamente, higienistas têm contraindicações contra diabético tipo 1, apesar de eu já ter ouvido depoimentos de alguns que já jejuaram à base de água. E ligar, ou seja, uma dieta que imita jejum, se uma restrição calórica à base de plantas severa, né, uma restrição calórica severa à base de plantas, liga um gene que produz as células beta-pancreáticas na sua fase adulta. Ou seja, onde tipo, é uma coisa que ele começou a sugerir cura de diabetes tipo 1, mas a gente ainda não tem dados clínicos, infelizmente, e nem sei quando a gente vai ter, né? Mas fica a informação aqui para vocês procurarem a pesquisa, eu já citei ela algumas vezes aqui no canal, você pode ver o nome da pesquisa, Fast Induces NGN3 Beta Cell Regeneration, eu acho que é o nome da pesquisa, mais ou menos isso, do Walter Longo. Eu acho que a publicação é na Cell, que é um dos maiores jornais médicos científicos no mundo. Fica a dica para vocês estudarem aqui e darem uma lida no artigo. Aí no meu tratamento, eu utilizo essas coisas aqui. Isso daqui é o glicosímetro, que é o aparelhinho que a gente falou, que ele mede a minha glicemia, né? Eu pego uma tirinha dessas daqui, coloco aqui, faço um furo na ponta do dedo, coloco o sangue nela e ela vai ler aqui então quanto que está a glicemia do meu sangue. Uma outra alternativa ao glicosímetro seria o sensor de medição contínua, que ele fica preso aqui na parte de trás do braço. A gente só chega o aparelho aqui perto dele, ele já dá o valor diretamente no aparelho. Tem como sincronizar isso com o celular também, ele já manda direto para o Bluetooth, já te dá os relatórios por e-mail, é bem mais prático. Mas é bem caro também, no momento eu não estou em condições de usar. Quanto que é quanto que sai mais ou menos isso que você tem? Quanto que sai aquele medidor no braço? Olha, isso daqui, se você for comprar o kit, você compra uma vez só, né? Aí o kit sai cerca de 60, 70 reais. A questão é, essas tirinhas aqui são absurdamente caras. Tipo, se eu for medir, vamos supor, 10 vezes por dia, que seria o ideal, né? Para eu saber quanto que tá antes, depois das refeições, antes, depois de dormir e tudo mais. Eu vou... Isso aqui tem 50, né? 10 por dia, um negócio desse vai durar 5 dias. Eu vou precisar de 6 no mês. Um kitzinho com 3 negócios desse é 220 reais. Ou seja, 500 reais só de tirinha por mês, sabe? E o Libre, que mede aqui atrás, ele é mais caro ainda. Ele é 260 reais e dura 14 dias. Mas é um investimento também. Então vai ser R$1.000 por mês que a pessoa gasta mais ou menos com ele. Sim. Se não fosse o SUS, eu tava fudido. Basicamente. Então você consegue os equipamentos pelo SUS? Pelo SUS. Só as tirinhas que eles não me dão quantidade suficiente. Eles me dão 2 caixinhas dessas por mês, eu acabo tendo que comprar. Mas as insulinas, a reposição disso daqui também, se alguma coisa estragar, eles conseguem para mim. Legal. Aí as insulinas são 2. Essa daqui que é a basal ou de lenta absorção.
Eu utilizo ela uma vez no dia, durante a noite, e ela dura durante o dia inteiro, ela cobra minha glicemia durante o dia. É como se fosse o pâncreas liberando ali continuamente a insulina, né, evitando da gente fazer hiperglicemia. E essa outra aqui, azulzinha, que é a de rápida absorção, de ultra rápida absorção, que ela é utilizada para poder cobrir o carboidrato e os demais macronutrientes das refeições que eu for fazer, e também é utilizada para poder corrigir a glicemia no pós-prandial, caso ela suba demais. Pós-prandial é após a refeição, pessoal. Ou seja, ele comeu, começou a subir demais a glicemia, tá, é indício que tem pouca insulina, porque só, talvez vocês ainda não tenham assistido aulas minhas sobre diabetes aqui no canal. O que acontece? O diabético tipo 1 é diferente do diabetes tipo 2. O diabético tipo 1, ele não tem a produção natural de insulina pelas células beta-pancreáticas. O diabético tipo 2, na verdade, ele tem, só que ele está resistente à insulina, ou seja, ele produz o suficiente. Só que às vezes ele acaba tendo que produzir mais do que o suficiente, porque ele tem com resistência insulínica, então ele tem que produzir muita insulina para conseguir botar um pouco de glicose para dentro da célula. Mas só que o que a galera não entende é que a resistência insulínica na diabetes tipo 1 também é importante, né? Porque o diabético tipo 1 ele acha, então é só injetar insulina, então eu não me preocupo com viver de forma saudável, praticar atividade física, manter uma alta sensibilidade insulínica, etc. É só ficar injetando insulina, mas não. A gente quer usar o mínimo de hormônio possível na nossa vida, porque quanto mais hormônio o corpo precisa produzir ou usar, mais a gente está se desgastando, né? A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ele é feito para guardar. Então, quando está em alto nível no sangue, não é uma coisa saudável, né? Então, a gente quer usar o mínimo possível. Então, diabético tipo 1, se preocupe em manter uma alta sensibilidade insulínica para a sua saúde, né? Então, vamos lá. A insulina basal você aplica 2 vezes ao dia, uma no início do dia, uma no final do dia, como que funciona? Eu aplico só uma. Só uma. Mas essa é uma estratégia também, tem quem faz dessa forma. Entendi. Então, aí você vai, pode mostrar aqui? Uhum. Como que seria? Ó, aqui ela tem essa pontinha aqui, né, que protege a agulha. Uma agulha bem fininha, não sei se vai focar aí. São 4 milímetros. Aí eu puxo aqui a quantidade, no caso eu estou usando 9 ou 10, dependendo da minha rotina de treinos. Eu faço isso à noite, né, 10 horas da noite. Ah, tá. E aplico. Você aplica no final do dia, então, a basal. Uhum. Mas isso é uma coisa assim, tem quem aplica de manhã, tem quem aplica à tarde, tem diferentes estratégias mesmo. A basal, ela dói um pouquinho. Na perna mesmo. Ela dói um pouquinho. Aí eu aplico na perna ou na bunda, que tem mais gordura, dói menos, sabe? A outra não dói nada. Aí eu aplico no braço, geralmente, ou na barriga. E você sente alguma diferença na aplicação da insulina, assim, no corpo? Alguma sensação diferente? Na verdade eu sinto, mas eu não sei o quão psicológico é isso, sabe? Entendi. Mas eu sinto. Imediatamente, assim, até. Tá. Aí você aplicou uma de basal por dia, em torno de 10 unidades. Você escolhe aqui, né, a quantidade de unidades que você vai ser aplicado. E aqui você vai aplicar junto com as refeições. Isso. E talvez, às vezes, depois da refeição também. Sim, se subir demais. Entendi. E aí a meta é se manter glicemia entre 80 a 160, mais ou menos, né? Isso mesmo. Não, uma coisa que você falou que é muito importante é a questão da resistência à insulina para quem tem diabetes tipo 1. Porque como eu falei no início, quem tem diabetes costuma achar que a saúde é só a diabetes, né? E eu sigo muitas pessoas, inclusive eu quase fui uma dessas pessoas no momento da transição, que se alimentam carnívoro, cetogênico e tudo mais, e tem muita resistência à insulina. No nível assim, aplicar uma unidade, quase que 1 para 1. Uma unidade de insulina para 1 grama de carboidrato. E você está falando de 1 para 100, né? Uma para 100. Chegou com um frugivorismo aplicar 1 para 100, né? Sim. E eles acham que cetogênica é a cura da diabetes. Eu vejo gente aplicando insulina para comer carne, para comer abacate, sabe? Coisa que nem tem carboidrato. Ai, meu Deus. Isso mostra uma alta resistência insulínica, né? Sim. E uma das coisas que eu mostrei na palestra de ontem, eu estou palestrando aqui num sítio, etc., num retiro, que é alimentos, o Loren Cordain, o líder da dieta paleolítica, só ver se está... Isso, perfeito, só para não parar, que às vezes o botão tá assim, tá ligado? Tu bota a mão em cima. O líder da dieta paleolítica, o Loren Cordain, num artigo Origins of 21st Century, não me lembro o nome do artigo, é um dos principais artigos do Loren Cordain, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, sugerindo que leite,
a sorvete, vários desses alimentos que tendem a ser vistos na cabeça das pessoas, iogurte, etc., como baixo de índice glicêmico, então não precisa se preocupar, são tão insulinotrópicos quanto o açúcar refinado. Ou seja, carne. Então, insulinotrópicos ou seja, que secretam tanta insulina. Então é um problema para o diabético também secretar muita insulina, entende? Hiperinsulinemia é um problema. E o pessoal não entende isso, né? Que, exatamente, você não é só a diabetes, né? Você ainda está com risco de processo inflamatório, infeccioso, sabe, doença cardiovascular, câncer, etc. Você tem que entender que saúde é produzida por vida saudável e não por controle glicêmico, né? Não é só injetar insulina e você vai... Não, foi muito engraçado. Eu tive uma aluna, paciente e tudo, que era diabética tipo 1, né? E ela me levou num congresso de diabetes, um encontro de diabetes, acho que foi não foi no Ibirapuera não, foi no Parque Vila Lobos, alguma coisa assim. Um encontro bem grande que acontecia anualmente, semestralmente, etc. Foi muito engraçado que, tipo, a comida inteira do evento era... A comida inteira do evento era bolo, refrigerante, farinha, tipo, coisa tudo refinado. Eu fiquei olhando eles oferecendo aquilo para os diabéticos, ai meu Deus, não tem fruta, e é tudo industrializado, tipo, tem alguma coisa de errado, cara. Não pode ser, não pode ser. Mais alguma consideração, cara? O que você acha que você poderia dar de mensagem pro pessoal? Pô, coma mais frutas, coma mais vegetais integrais. Se possível, dê uma reduzida na gordura aí, mas não tira tudo não, porque é importante a quantidade também, produção hormonal, saciedade, até para estabilidade, né? A gordura vegetal que você quer dizer, né? A gordura castanhas, etc. Não a gordura de óleos, né? Sim, sim. Deixar bem claro. Sim, óleos, na verdade, foram a primeira coisa que eu aboli, assim, nesse processo de tornar a alimentação mais integral. Primeira coisa que eu tirei foram óleos mesmo, porque como a gente sabe que a gordura, especialmente a saturada em excesso, né, ela é a coisa que mais promove a resistência à insulina, talvez sim a nível causalidade, como você estava falando. O óleo, ele é um concentrado sem fibras da gordura, né? É como o carboidrato refinado, que as pessoas tanto falam mal dele atualmente, seria o equivalente dele, o óleo, em relação às gorduras. Eu queria ver pesquisas, eu até vou procurar se já tem, pesquisas com uso de azeite e resistência insulínica. Se, obviamente, comparado à gordura da carne, talvez melhore, mas comparado à gordura integral, né, talvez não, eu sou convicto que piore, mas talvez a gente ainda não tenha dados clínicos. Mas seria legal um estudo intervencional mostrando, sabe, pessoas usando oleaginosos, pessoas usando azeite e pessoas usando carne e ver a diferença no funcionamento do controle glicêmico, resistência insulínica, etc. Nossa, sim. Mas aí é isso, consuma mais frutas e vegetais integrais, reduza a gordura total da sua alimentação, especialmente aquela proveniente de produtos processados e de óleos. Procure psicoterapia, pode ser muito útil para ajudar aí durante esse processo de aceitação e de tudo mais em relação à diabetes. Pratique atividade física, muito essencial também. E eu acho que é isso mesmo, só agradecer. Que legal. Gratidão pelo convite. Última pergunta, sono. Que é uma coisa que eu vou abordar sobre o diabetes e sono no canal, no livro, etc. Que tem bastante dados científicos. Quando você dorme mal, você tem um prejuízo no controle glicêmico? Totalmente. Totalmente. Quando eu durmo bem, eu tenho mais estabilidade glicêmica também. Isso é bem marcante, assim. No período da manhã, que eu estava falando que eu quebro o jejum, que é um momento de mais resistência, geralmente, é o mais marcante, assim. Sempre quando eu durmo mal, eu posso aplicar muita insulina que eu como, eu experiencio um pico glicêmico depois. Mesmo que depois a glicemia caia naturalmente, eu sempre experiencio um pico quando eu dormir mal, sabe? Muito provavelmente por conta de uma questão hormonal mesmo, inflamatória até talvez, né? Já mediu glicemia durante a noite, quando você come durante a noite? Já de madrugada, tipo? Não de madrugada não, antes de dormir você jantou muito tarde. Sim, é crucial isso também.
Mesmo que, vamos supor, se eu jantei 8 horas da noite e fui dormir 11 horas, aí talvez eu vou passar a noite inteira com a glicemia estável. Mas se eu jantar 10h30 da noite e dormir 11 horas, se eu tiver aplicado a mesma quantidade de insulina, tudo igual, só mudando o horário, eu vou acordar com hiperglicemia durante a noite. E com sono muito zoado também, né? Fico acordando toda hora, fico no descanso, de fato. O corpo não entra naquele modo apaguei, sabe? Então, tenho trazido isso pra minha rotina, assim, muito, assim. Especialmente comendo cozido agora, né? Se eu como cozido e deito e durmo, eu não vou dormir. Eu vou passar a noite inteira acordado. Revirando, suando às vezes também, né? Às vezes acordo suado, assim. São fatores de cronobiologia e crononutrição que impactam muito o controle glicêmico também, mas fica para outro vídeo, para outro podcast. A gente vai fazer mais vídeos em breve, então... Bom, primeiro de tudo, é muito prazer, foi um feliz. O cara acordou 5 horas da manhã para chegar aqui às 6. Dirigiu porque a gente está a 1 hora de distância. Bom, primeiro de tudo, prazer. Parabéns, porque infelizmente parece que poucas pessoas conseguem ter a capacidade de discernimento da informação ideal e ainda menos ainda ter a capacidade de ser tão determinado de aplicar isso na sua vida e no seu dia a dia. Né? Porque infelizmente lá atrás, há 15 anos atrás, eu vi os meus problemas de saúde, vi o ideal e, cara, eu nesses 15 anos eu fiz coisas que até Deus duvida, sabe? Jejuns longos, sozinho, era só eu no Brasil, não tinha ninguém, todo mundo me achava maluco, não tinha ninguém nem pensando em ser frugívoro. Eu me joguei de cabeça, vivenciei vários jejuns longos no mesmo ano, vivia primariamente de fruta e folha, passava, sei lá, eu já passei 3 meses vivendo de melancia, alface, tomate, aí 3 meses manga, alface, tomate. Eram umas coisas assim, tipo... Tirando uma vez ou outra que eu às vezes comia alguma coisa cozida, tipo como eu falei no início do podcast, sabe? Que era uma vez por mês, sei lá, que eu dava uma pisada na jaca por causa de socializar. Foram coisas assim, inimagináveis que eu fiz. E infelizmente eu fico falando, cara, as pessoas... Talvez eu seja muito determinado, ou talvez eu tenha me jogado tanto na coisa que eu tenha aprendido tanto que eu não consigo voltar atrás, mas eu fico impressionado porque as pessoas estão doentes, elas não conseguem discernir a informação, aí fica ouvindo low carb, não sei o quê, aí fica no meio de tudo, né, e faz mais besteira ainda. Sim. Ou elas concordam comigo, mas mesmo doentes, elas aceitam a doença e não, mas todo mundo faz igual, ou o meu médico falou e, sabe, quer ficar doente pro resto da vida. Então, triste, mas verdade. Então, primeiro de tudo, pessoal, se você me segue, começa seguindo lá no outro canal, no canal principal e no canal aqui de podcast. Se inscreve tenho 7 livros publicados, indo pro 8º, pro 9º, e provavelmente o 10º vai ser um de diabetes. Eu presto atendimento nutricional online. Tem os retiros presenciais, esse daqui é fora do meu espaço, mas tem os em Saquarema. E tem os cursos online, para você aprender até a fazer doces sem açúcar, ou seja, doces vindo de frutas, castanhas, etc. Como a gente vai fazer aqui hoje, daqui a pouco. Muita, mas muita saúde frugal.